Apaixonados do Tubeflix, sejam bem-vindos e não se esqueçam de fazer as suas inscrições e clicar no botão curtir. A história de hoje já irá começar. A sala do trono estava silenciosa, mas não era um silêncio de reverência. Era o silêncio tenso de uma lâmina prestes a cortar a pele. Elara sentia o peso das centenas de olhos sobre ela. O vestido de seda dourada parecia uma armadura frágil diante da corte. Ela manteve o queixo erguido, como seu pai a ensinara. Nunca demonstre fraqueza. Nunca permita que saibam que você teme. O rei estava sentado à frente, observando-a com aquele olhar calculista. Ao seu lado, de pé como uma estátua esculpida em granito, estava o homem com quem ela se casaria, General Kael Varian. Elara ouvirá as histórias. Ele era o braço direito do rei, a espada que mantinha o reino unido pela força. Os inimigos contavam lendas sobre seu olhar gélido, sobre sua fúria no campo de batalha. O que não contavam era como era estar diante dele, sentindo o peso de sua presença, o gelo de sua indiferença. Kael não olhava para ela. Seu olhar estava fixo à frente, como se nada daquilo o interessasse. Como se ela fosse um incômodo que ele toleraria sem questionar. Quando o sacerdote iniciou as palavras do juramento, Elara sentiu o estômago revirar. Seu futuro havia sido decidido em reuniões entre homens que nunca perguntaram o que ela queria. Homens que somente usavam as mulheres no campo para satisfazer aos seus desejos mais brutos e animais. Eles usavam as virgens pobres e a fama deles percorria por toda a região. General Kael Varian, aceita Elara Havelin como sua esposa e jura protegê-la e honrá-la perante os deuses? O silêncio que se seguiu foi cruel. Kael não hesitou, mas também não demonstrou nenhuma emoção. Sua voz era afiada como uma lâmina ao responder. Aceito. O momento pareceu se arrastar até que chegou a vez dela. Sua boca estava seca, sua garganta queimava. Diga as palavras. Acabe logo com isso. Aceito. Houve aplausos, frios e calculados. A cerimônia terminou tão rápido quanto começou. O caminho até os aposentos foi feito em silêncio. Kael andava ao seu lado, sem oferecer o braço, sem sequer olhar para ela. Quando chegaram à porta do quarto que agora compartilhariam, ele finalmente quebrou o silêncio. Não espere nada de mim. Foi apenas isso. Sem explicações, sem promessas vazias. Elara o observou entrar e desaparecer na escuridão. Sozinha no corredor, ela soltou um suspiro trêmulo. A guerra que se iniciava entre eles não seria travada com espadas. Mas ainda assim, seria uma guerra. Os dias que se seguiram ao casamento eram como sombras que se arrastavam, pesadas e opressivas. Elara se viu vivendo em um palácio que mais parecia uma prisão. A corte estava cheia de sussurros, e cada olhar lançado em sua direção a fazia sentir-se como uma peça de um jogo de xadrez. Mas a verdadeira batalha estava acontecendo dentro de casa, entre ela e Kael. Casada com um homem rude e muito bruto que nem sequer a tocou, ele a deixou na noite de núpcias para viver mais uma noite ao lado das mulheres da vida que ele poderia ter quando quisesse. As primeiras semanas foram marcadas pelo silêncio. Ele passava horas no campo de treinamento, cercado por homens que o admiravam e temiam, a sensação do poder era o que alimentava ele. A cada dia, Elara se sentia mais invisível, como uma flor murcha na borda de um jardim vibrante. Ela não podia suportar mais a ideia de ser uma espectadora em sua própria vida. Uma manhã, após mais uma noite de solidão, decidiu que era hora de enfrentar o general. O general amava levar as suas mulheres para o campo de batalha, pois ali elas os via como o homem mais valente do mundo e muitas delas começavam a disputar pela presença dele no seu leito naquela noite. Elara vestiu uma saia de couro escuro e uma blusa justa, preparou-se como uma guerreira que se preparava para a batalha. Quando chegou ao campo de treinamento, o sol estava alto e as espadas faiscavam. Kael estava no centro, rodeado por soldados que lutavam com uma intensidade que a deixava fascinada. Com um movimento ágil, ele derrubou um oponente e os homens ao redor aplaudiram. Todos vibravam com aquele homem que parecia invencível. Elara se aproximou, o coração acelerado.
A coragem que havia se reunido dentro dela parecia vaporizar-se quando Kael virou-se e a viu. Sua expressão foi uma mistura de surpresa e desdém. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, com a voz tão fria quanto o aço de sua espada. "Estou aqui para aprender", ela respondeu, segurando o olhar dele com determinação. "Não sou uma boneca para ficar à mercê do seu desprezo." Kael a avaliou por um momento, depois virou-se para continuar sua demonstração de combate. Elara, no entanto, não se deixaria intimidar. Aquele era a segunda vez que Kael olhava no rosto de Elara, pois desde o seu casamento, ele não havia ido mais ao seu leito. Kael era um homem bem bonito, apesar da diferença de idade com Elara, ele era um homem conhecido também por sua beleza. "Assim como as demais mulheres que você traz para cá, eu também quero participar desses momentos, você não pode me deixar trancada em um quarto durante todo o dia. Eu não sou uma mulher que foi feita apenas para sua satisfação e quando você quiser." Os soldados pararam, trocando olhares nervosos. Kael finalmente parou e a encarou, sua expressão agora um misto de fúria e curiosidade. "Aprender o quê, exatamente?" ele perguntou, cruzando os braços. "A lutar ou a ser um peso? Você quer atenção? À noite eu posso te dar a atenção que você necessita e fazer de você a minha mulher. Posso esquentar o seu ninho." Mas ela respondeu olhando friamente para ele. "A lutar." Ela respondeu, firme. Ele a observou por um longo momento, e ela sentiu o peso daquele olhar, como se ele estivesse medindo suas palavras e intenções. "Então prove que você quer." Ele se inclinou, seu olhar desafiador. "Pegue uma espada." Elara hesitou, mas a determinação crescia dentro dela. Ela não era frágil, tinha um fogo que ansiava por ser libertado. Ao pegar uma espada do chão, sentiu o peso da lâmina e a eletricidade do desafio. Os outros soldados se afastaram, formando um círculo ao redor deles. Elara olhou para Kael, e por um breve momento, Kael não fez questão de poupá-la da humilhação. As demais mulheres que ali estavam admirando aquele homem desejado por todas e que tinha todas aos seus pés, com apenas um golpe ele derrubou Elara no chão que caiu com o rosto em terra. Todos riram dela naquele momento, mas Elara, como uma mulher determinada, se levantou e novamente se posicionou para a luta. Os dois se posicionaram, e a batalha começou. Não era apenas uma luta de espadas, já era luta de egos e desejo de vingança. Afinal, Elara casou por obediência a seu pai, e Kael por obediência ao rei a fim de firmar o acordo necessário. Os campos de treinamento passaram a ser o passatempo de Elara. Após aquele dia, Elara continuava a se sentir sozinha durante todo o seu tempo. O seu quarto era imenso e frio. Ela vivia uma vida solitária e as suas únicas companhias eram os seus livros de romance e ali era o momento em que ela sonhava com o seu príncipe encantado. Elara tinha o costume de dormir sempre pelada. Ela tirava toda a sua roupa e se banhava na luz do luar. O quarto que ela ficava tinha uma janela, essa janela dava em frente ao quarto que Kael dormia quando estava no palácio. Ao amanhecer, Elara sentia-se novamente sozinha. Ela buscava refúgio nos campos de batalha pois ali seria o único momento em que teria a companhia do esposo que a desprezava. Um dia, enquanto praticavam, a chuva começou a cair, primeiro em gotas suaves e depois como um dilúvio. Os soldados correram para se abrigar, mas Elara e Kael continuaram a lutar, imersos na dança da espada. A água escorria pelo rosto dela, misturando-se com o suor e a adrenalina. Era uma sensação liberadora. Você luta como uma gazela que precisa proteger-se do seu predador. Gritou Kael, desviando de seu golpe. E não tenho. Ela retrucou, seu coração disparando. Eu não sou como uma gazela, eu sou como uma leoa selvagem. Kael parou, respirando pesadamente, seus olhos brilhando com uma intensidade que a deixou nervosa. As palavras dela o deixou pensativo e curioso e quando ele menos esperou ela o atingiu com um golpe. O que ela realmente desejava? A resposta parecia escapar dela, como as gotas de chuva que escorriam pelo chão. Eu quero estar com você, Kael, ela respondeu, a sinceridade em sua voz ecoando na tempestade. Quero saber quem é o homem por trás da armadura.
Ele hesitou, e por um breve momento, a tempestade ao redor deles parecia amainar. E se você não gostar do que encontrar? Kael indagou, a vulnerabilidade em sua voz surpreendendo-a. Na realidade, Kael tinha o ego nas alturas. Ele sabia que muitas mulheres desejavam o temido general imbatível. Ao sentir o desejo de Elara por ele, aquilo alimentava os seus impulsos masculinos. Antes que ela pudesse responder, um trovão ressoou, e a chuva se intensificou. A luta entre eles tornou-se mais feroz. Elara lutava como uma guerreira valente, deixando Kael surpreso com a sua ousadia e força. Depois de uma série de trocas rápidas, Kael a derrubou ao chão. Elara respirou fundo, o coração disparado. Ele se inclinou sobre ela, e, pela primeira vez, o olhar dele não era apenas de desdém, mas de desejo. Ele desejou Elara naquele momento, mas Elara, vendo que havia conseguido o que queria, ela evitou que ele a pudesse beijá-la. Você tem garra. Ele murmurou, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Ela não aceitou a mão dele, mas se levantou sozinha. E você tem medo. Ela disse, desafiando-o novamente. Kael se afastou, sua expressão endurecendo. Você tem medo de desafios porque é acostumado a ter as mulheres que deseja na sua cama no momento que quer, mas o que duvido mesmo é que você saiba o que é o amor. O que ter alguém que te ame pelo que você é, uma mulher que te abrace e faça carinho em você e que conte as horas para te ver voltar de uma batalha, mas não apenas para te ter na cama, mas sim por te amar. Ele a olhou, os olhos dele parecendo mais abertos e vulneráveis do que ela jamais tinha visto. A tensão entre eles era palpável, um campo de batalha de emoções conflitantes. O que você deseja é que eu apague o seu fogo, e se você quiser eu posso fazer isso aqui e agora. Elara olhou para Kael com um olhar de desprezo e sem dizer uma palavra se retirou da presença dele. Elara estava coberta por terra, ela saiu em direção a um pequeno riacho onde os homens sempre tomavam banho depois do treino com o general. Ao chegar lá, alguns homens ainda se banhavam. Elara, sem se importar com a presença deles, começou a tirar as suas armaduras, ficando apenas com uma combinação branca e transparentes. Os soldados do general ficaram encantados com a beleza de Elara, eles não conseguiam tirar os olhos dela. Eram muitos murmurinhos sobre a beleza daquela mulher. Enquanto Elara estava mergulhando nas águas e todos os homens a admirando, lá chegou o general. Ao ver aquela cena, ele ordenou que todos os homens saíssem do riacho. O general estava furioso, ele tinha fogo nos olhos. Os homens saíram sem dizer uma palavra e sem olhar para trás. Elara, ao ver todo aquele movimento, saiu da água mostrando as curvas do seu corpo e a transparência do tecido por cima deles, caminhou em direção ao seu cavalo. Na frente do general ela tirou toda a sua roupa, ficando da forma que veio ao mundo, trocou por roupas secas, montou em seu cavalo e seguiu de volta à sua vida no palácio. O general montou em seu cavalo e foi correndo atrás de Elara. Ele a alcançou no meio do caminho e de forma rude e bruta ele segurou em seus braços e disse: Você está louca, mulher? Como ousa fazer isso na frente dos meus homens? Elara, com um sorriso sarcástico, apenas olhou para ele. Ela bateu as pernas no cavalo e saiu correndo cavalgando pelos campos. Na corte, a tensão estava em alta. O rei convocou uma reunião para discutir a crescente insurreição no reino, e a presença de Elara tornou-se um ponto de discórdia. Ela se sentou ao lado de Kael, seu olhar determinado, mas a atmosfera era pesada. Lord Aldred, um nobre ambicioso, falou sobre as estratégias de combate, mas Elara percebeu que ele tinha outros interesses em mente. A cada palavra, ele olhava para ela com um brilho de desejo que a fazia sentir-se desconfortável. Com a ajuda de Elara, poderíamos unir os nobres a nosso favor. Aldred sugeriu, sua voz melosa. Ela é uma flor rara em nosso jardim. Elara franziu a testa. Não era um elogio, mas uma manipulação. Kael a observou com uma expressão que misturava ciúmes e raiva, mas não disse nada. Elara é mais do que uma flor, interveio Kael, a voz firme. Ela é uma guerreira, não um troféu. Aldred riu, mas seu sorriso era vazio. Após isso, a fim de provocar o general, ele completou: Sim, os homens me contaram que ela é um belo troféu. Kael, tomado pela fúria, fez menção de que avançaria, mas foi controlado pelo rei.
Guerreiro ou não, o que importa é quem está ao seu lado nas vitórias. Ele se voltou para Elara, o olhar penetrante. Você não gostaria de ser lembrada por suas conquistas, não é, minha senhora? A tensão na sala aumentou. Elara sentiu o calor subir em seu rosto. Ela não era um objeto para ser exibido ou conquistado. E se eu preferir ser lembrada por meu amor ao meu marido, e não por minhas conquistas? Ela respondeu, desafiadora. Kael a olhou, surpreso com sua audácia. No entanto, o momento foi rapidamente interrompido por um chamado do rei, que exigiu que todos se concentrassem na reunião. Elara estava conseguindo o que desejava, ela sabia que Kael estava confuso e com isso ele passava a ficar nas suas mãos. Naquela noite, enquanto o castelo estava mergulhado em sombras, Elara decidiu confrontar Kael sobre o que havia acontecido. Ele estava no treinamento, cortando o ar com a espada, e a intensidade de seu movimento refletia sua frustração. Você não pode simplesmente me ignorar quando Aldred me trata como um objeto, ela disse, sua voz carregada de emoção. Kael parou, a espada pendendo em sua mão. Eu não o ignoro. Ele respondeu, virando-se para ela, a intensidade em seus olhos fazendo o coração dela disparar. Estou lutando contra as correntes que nos prendem a esse reino. Elara respondeu. Você não percebe que muitos dos que caminham com você na realidade querem ver a sua ruína? Eles esperam apenas que você caia para assumirem o seu lugar. Kael, nesse momento tomando pelo ciúme respondeu, talvez você deseje isso também, poderá se banhar novamente na frente deles, tocar em suas partes íntimas na frente deles. Elara percebeu que Kael estava em suas mãos e naquele momento ela poderia fazer com ele o que desejasse. Kael estava com cheiro de campo, e Helena havia acabado de tomar um banho e se perfumado com os melhores perfumes. Ela se aproximou dele, encostando seus botões arrepiados em seu corpo e chegando bem pertinho dele. Ela encostou os seus lábios nos dele e Kael sentiu seu corpo todo arrepiado. Kael era um homem forte, alto, musculoso, as mãos grandes, tudo nele era grande. Tomado pelo desejo, ele segurou Elara pela cintura, pressionando ela ao seu colo e quando Elara percebeu que ele estava no momento máximo do desejo por ela, ela saltou do seu colo e caminhou em direção ao seu quarto, deixando Kael sussurrando de desejo por ela. Kael tomado pela fúria começou a esmurrar as paredes e gritava pelo nome dela, Elara, Elara, eu te desejo. Elara voltou para o seu quarto, e naquela noite repetiu o mesmo ritual de banho de lua que fazia todas as noites. Naquele dia, do outro lado, Kael observava aquela mulher sensual que estava totalmente despida dentro do seu quarto. Kael estava hipnotizado, ele precisava sentir Elara, ele precisava estar com aquela mulher senão ele enlouqueceria. Kael, tomado pelo impulso saiu do seu quarto e bateu na porta do quarto de Elara. Ele disse, Elara, eu preciso de você. Eu preciso te sentir, eu preciso tocar em seu corpo. Você me hipnotiza. Uma fera está solta dentro de mim e ela te deseja. Ela deseja te possuir, sentir o calor do fogo da paixão. Elara olhando para Kael e sem dizer muita coisa apenas apontou para ele para que pudesse entrar em seu quarto. Naquela noite Elara fez uma dança para aquele general bruto e rude, ela amava ter a sensação do poder, ele estava em suas mãos. Elara seduzia ele e ele parecia um animal selvagem louco para possuí-la. Elara e Kael se amaram intensamente naquela noite. Kael era um fera que gritava naquele quarto como se fosse um lobo que estava solta e traçando aquela gazela que ele tanto desejava. Elara tirava dele os instintos mais selvagens, ela viu de pertinho quem era o temido general. A noite parecia interminável, e após muitas horas de romance, Elara e Kael adormeceram juntos, de mãos dadas, despidos na luz do luar. No outro dia, quando Elara despertou, Kael já estava em serviço. Ele parecia o homem mais feliz da terra, era como se naquela noite ele tivesse tirado dos seus ombros todo o peso das batalhas que enfrentava. A conexão entre Elara e Kael floresceu como uma rosa em meio ao caos. Cada dia que se passava, eles se tornavam mais próximos, o calor entre eles transformando o frio ambiente do castelo em um lar acolhedor. Contudo, a paz era frágil, e uma tempestade estava prestes a abalar seu recém-descoberto amor. Rumores de uma revolta estavam se espalhando como fogo em palha seca.
Os rebeldes, liderados por um ex-comandante que Kael havia derrotado, estavam em ascensão. Elara sentia a tensão no ar, mas estava determinada a ficar ao lado de Kael, custasse o que custasse. Uma noite, enquanto o castelo dormia sob um manto de estrelas, um grito agudo ecoou pelos corredores. Elara acordou sobressaltada, seu coração batendo forte. Sem hesitar, ela correu até o salão principal, onde encontrou Kael lutando contra sombras em meio à escuridão. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz trêmula. Rebeldes. Eles invadiram. Ele respondeu, enquanto os sons da batalha ecoavam cada vez mais perto. Elara viu um grupo de homens armados avançar e, em um ato de coragem, lançou-se à frente de Kael. Ele a empurrou para trás, mas ela não recuou. Eu não sou uma presa fácil, Kael. Gritou ela, determinando-se a lutar ao lado dele. A luta era intensa, mas em meio ao caos, Kael percebeu que estava mais preocupado em proteger Elara do que vencer a batalha. Quando um dos rebeldes se aproximou, Kael bloqueou o golpe, mas não sem custo. Uma lâmina rasgou seu braço, e o sangue escorreu, tingindo o chão de vermelho. Kael. Elara gritou, sua voz repleta de pânico. Ela se lançou para ajudá-lo, mas um grupo de rebeldes a cercou. Em um momento de desespero, Kael conseguiu desferir um golpe que afastou os atacantes, mas já era tarde demais. Elara foi capturada e arrastada para fora do castelo. Elara! Kael gritou, sua voz cheia de dor e desespero. Ele não podia deixá-la ir. Com uma determinação renovada, ele seguiu os passos dos rebeldes, ignorando a dor em seu braço. A busca por Elara levou através da floresta densa, onde a luz da lua mal conseguia penetrar. A cada passo, sua mente estava repleta de medos e arrependimentos. E se ele não a encontrasse? E se fosse tarde demais? Esse romance está pegando fogo, apaixonados do Tubeflix. O que será que acontecerá? Já me conta aqui nos comentários e aguarda a parte 2 dessa história que até eu já estou animada para saber.